Vamos lá. Bom dia a todos. Vamos para mais uma aula de matemática. Na aula passada concluímos geometria e hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de álgebra, né? No início trabalhamos as operações de adição e subtração. Hoje vamos ver multiplicação e divisão. Ok? Avisando a vocês que eu estou enviando para vocês duas atividades, atividade número 1 e atividade número 2. A atividade número 1, ela é para ser impressa, para ser resolvida. Se você conseguir imprimir a atividade número 1, você vai fazer a atividade número 1, ok? Se vocês não tiverem como fazer impressão da atividade número 1, aí vocês vão resolver a atividade número 2. Copia no caderno a atividade número 2 e responde. Né? Mas de preferência, se vocês tiverem como, respondam a atividade número 1. Tá ok? Na atividade está explicando, imprimir a atividade número 1, imprimir essa atividade. E a 2 está avisando, se você não conseguiu imprimir a atividade número 1, você vai responder esta, no caso, a número 2. Ok? Vamos lá. Vamos para a multiplicação. Onde está esse conteúdo aqui? Então, a divisão é um conteúdo que vocês já viram, né? Sabe o que é multiplicação. Alguns alunos com muita dificuldade na multiplicação, às vezes dificuldade em matemática. Eu já falei para vocês em sala de aula, o aluno que tem dificuldade em matemática é porque ele não sabe fazer conta, né? Não sabe fazer adição, subtração ou multiplicação e divisão. Né? O método disso aí para aprender é estudar a velha e boa tabuada. Né? Existem várias na internet. É estudar a tabuada e aprender. Se você aprender a tabuada, resolveu 50% dos seus problemas de matemática. Então, a adição é uma soma de fatores da adição. Né? Podemos fazer assim, dizer assim. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho 2 mais 2 mais 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Ou eu posso simplificar essa operação com uma multiplicação. 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 5. 2 vezes 5 igual a 10. Então, vocês verem que o resultado é igual, tanto da soma de várias parcelas, como a simplificação ali na multiplicação. Observando que da agora em diante vocês vão ver cada vez menos o x como símbolo da multiplicação. Vocês vão ver mais é o ponto 2 vezes 5. 2 vezes 5 igual a 10. Né? Também simboliza a multiplicação, é um parêntese. Se eu tenho aqui 2, abre parêntese 5, isso está me pedindo para fazer o quê? 2 vezes 5, que é igual a 10. Em alguns livros, antes do parêntese o 2 tem um pontozinho, esse ponto vem para aqui, mas é muito raro. Né? E na verdade não é certo colocar esse ponto e o parêntese. O parêntese já simboliza uma multiplicação. Ok? A regra de resolução de operações com multiplicação, né, é o seguinte: 2, 3, 7, 4, 6, multiplicado por 6. Né? Essa armação da conta. E aqui nós resolvemos 6 vezes 2, 12. Coloca-se o 2, unidade, e sobe a dezena. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Sobre o 5, que é a unidade, sobe a dezena. 6 vezes 7, 42, mais 1, 43. Boto o 3, sobe o 4. 6 vezes 3, 18, mais 4, vai dar 22. Coloco 2, sobra 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14.
14. Né? Aqui nós temos a primeira parcela chamada de multiplicando. Multiplicando. Esse, o 6 aqui de baixo, multiplicador. Multiplicador. E isso aqui é chamado de quociente. Quociente. A multiplicação, ela tem, tem o elemento neutro da multiplicação. Né? O elemento neutro da multiplicação é o elemento, o número que nós podemos multiplicar e esse resultado da multiplicação não vai ser alterado por ele. Ou seja, o elemento neutro não altera o resultado da multiplicação ou a multiplicação em si. Vou colocar aqui 4, 6, 8, 3 vezes o elemento neutro da multiplicação, que é o número 1. Se eu fizer uma multiplicação pelo elemento neutro, ele não vai alterar o seu resultado, no sentido 1 vezes 3, 1 vezes 2, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 4, 4. Então o resultado é o mesmo, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E nós temos aqui a multiplicação também, ela existe propriedades, né? Propriedades da multiplicação. Aqui. Propriedades da multiplicação. A primeira propriedade é chamada de propriedade comutativa. Comutativa. Comutativa é a propriedade que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. No caso, se eu tenho aqui 8 vezes, vou botar aqui 8 vezes 7, e eu tenho aqui também 7 vezes 8. Né? 8 vezes 7 e 7 vezes 8 tem o mesmo resultado. Né? 7 vezes 8, 56. 8 vezes 7, 56. 7 vezes 8 também é 56. Então, a ordem dos fatores da multiplicação não altera o produto, no caso, o multiplicando ou o multiplicador. Tanto faz na posição deles, se inverter a posição, no caso, o resultado continua o mesmo. Ok? Essa é a propriedade comutativa. Nós temos a propriedade associativa. Propriedade associativa. Associativa vem de associar, como eu falei sobre o procedimento do parêntese, né? Se eu tenho aqui 6 que multiplica 4, bota aqui, mais 5. A propriedade associativa me informa, me dá a possibilidade de fazer a associação entre essa operação. Eu posso, como aqui está pedindo para multiplicar o 6 pelo 4 pelo 5, eu posso fazer 6 vezes 4, colocar aqui 6 vezes 4, mais 6 vezes 5. Né? Então, eu multipliquei 6 vezes 4, sinalizei, coloquei aqui, e também coloquei o sinal de adição aqui fora, e fiz também a outra multiplicação pedida, 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Aí, resolver, né? 6 vezes 4, 24, mais 6 vezes 5, 30. Somando os dois, eu vou ter o resultado de 54. Essa propriedade é associativa. Já lhe falei sobre a propriedade, não é a propriedade, mas, né, pode considerar assim como o elemento neutro, né? O elemento neutro. Elemento neutro. Elemento neutro, que eu já falei para vocês,
no caso, que é o 1, né? Se eu tenho 1 vezes 15, o resultado, 15, que não altera o resultado da operação, certo? Então, nossa atividade inicial vai ser só apenas com continhas. Na próxima aula, eu vou falar um pouco mais da multiplicação em termos de utilizarmos problemas, né? Mas aqui nós temos a multiplicação, nada mais do que ter em mente a tabuada de multiplicar, né? Vocês podem fazer essa atividade, quem ainda tem dificuldade na conta, já não tem a tabuada, não consegue gravar a tabuada, não conseguiu gravar a tabuada ainda, vocês podem ver na internet, mais fácil, uma tabuada para auxiliar vocês na conta, ok? Vamos agora para a divisão. A divisão é... A divisão é o seguinte, para fazer a divisão de uma operação, de uma conta, vocês têm que saber fazer a multiplicação. Tem que saber multiplicar, ok? Então, aí eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui 45, né? Dividido, o símbolo de dividir, por 5. Né? Para resolver essa conta aqui, né, a gente arma dessa seguinte forma: 45 dividido para 5. Bem, eu quero dividir 45 para 5. Eu tenho 45 elementos e quero dividir para 5 pessoas. Como eu vou fazer essa divisão? Né? Eu vou procurar aqui, para colocar na resposta, um número que, ao ser multiplicado por 5, ele vai dar 45 ou um número próximo de 45. Né? Aí por isso que eu tenho que ter a noção da tabuada de multiplicar. Eu tenho que ter a noção da tabuada de multiplicar. Qual o número que multiplicado por 5 vai dar 45 ou próximo de 45? No caso aqui, eu sei que... Aí eu vou ver a tabuada de multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. Vai dar muito pouco para 45. 5 vezes 6, 6 vezes 5, 30. Para 45, pouco. 7 vezes 5, 35. Para 45, falta muito. 8 vezes 5, 40. Para 45, falta 5. O que vai sobrar aqui, que nós vamos ver lá na frente, que é o resto, ele não pode ser igual a esse número aqui, né? Que é o termo, o divisor, quem eu estou dividindo, né? Quem está dividindo. Então não pode ser igual. Se eu botar 8 vezes 5, vai dar 40, 8 vezes 5, 40, vai sobrar 5. 5 é igual ao divisor, não pode. Eu vou colocar um número maior, que nesse caso aqui vai ser 9. Por quê? 9 vezes 5, 45. Para 45, 0. Então, nós temos aqui esse número aqui chamado de dividendo, divisor, Aí nós temos aqui o quociente, e aqui o zero que sobrou nós chamamos de resto. Aqui, pessoal, estou percebendo aqui, ó, eu coloquei aqui quociente, aqui é realmente o quociente. Então, o que acontece? Lá na multiplicação, eu coloquei que o resultado da multiplicação é quociente, mas na verdade, o resultado da multiplicação, eu vou colocar aqui porque não tem como voltar o vídeo, o resultado da multiplicação, vou colocar aqui. O resultado da multiplicação chama-se produto. Chama-se produto, não quociente. Eu tinha colocado lá que o resultado da multiplicação é o quociente. Agora, fazendo aqui a divisão, eu fui ver que aqui é o quociente. Então, lá é o produto. Certo? Então,
né, a divisão dessa forma aqui. Essa conta é uma conta exata, né, a divisão feita exata, mas existem divisões que nos deixam resto. Um exemplo, eu tenho 38 dividido para 7. Na multiplicação por 7, eu vou ver que eu tenho aqui 7 vezes 5, né? 7 vezes 5 é igual a 35. Aí eu vou ver aqui, eu tenho 7 vezes 6, que vai dar 42. E antes eu teria 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Então, né, a tabuada de multiplicação não dá esse resultado. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. Observe que eu quero fazer a divisão aqui. 38 vezes 7. Qual o número que eu vou colocar aqui para multiplicar pelo 7, que vai dar 38 ou próximo de 48? Vocês estão vendo aqui que 48 não, 38. Vocês estão vendo aqui que se eu multiplicar 7 vezes 4, eu tenho 28. Bota aqui para ver. 28. Para 38 falta mais que 7, falta 10. Então, está muito longe. Se eu multiplicar 7 vezes 5, eu chego próximo do 38. Né? 7 vezes 5, 35, eu chego perto do 38. E eu tenho 7 vezes 6, que vai dar 42. 42 passou de 38. Então, o número que eu vou colocar aqui para multiplicar pelo 5 vai ser o... Para multiplicar pelo 7 vai ser o 5. Então, vou colocar aqui, ó. 7 vezes 5, 35, né? Como está aqui. Para 38, me sobrou 3. Né? Então, eu digo que na divisão de 38 dividido para 7, o resultado vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Para 38, restou 3. Por isso que aqui nós chamamos de resto. Né? É o que sobrou. Se eu pegar 38 objetos, 38 laranjas e dividir por 7 pessoas, cada uma pessoa vai receber 5 laranjas e vai sobrar 13 laranjas ainda. Né? No caso, nós não vamos continuar a divisão, porque aqui é só divisão de números exatos. Que eu poderia fazer, continuar a divisão e dar o número decimal, mas não precisamos. Então, vamos ficar só com multiplicador. É o dividendo, o divisor, o quociente e o resto como resposta. Ok? Então, por hoje é só isso. Nas próximas aulas, vamos ver problemas envolvendo as operações, operação de multiplicação por 2 números, né, que vamos ver na próxima aula. Ok? Tenham um bom dia e vejam aí a atividade que eu falei. Ou vocês vão responder a atividade número 1, se vocês conseguirem imprimir, e se não conseguir imprimir, copia no caderno a número 2 e responde. Ok? Bom dia para todos e uma boa atividade para vocês.